Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Pod Rainha. O tema de hoje é a real história da Inquisição e por que o cristianismo não comenta sobre esse assunto até hoje. Meu nome é Alessandra Moraes, eu sou conhecida como Rainha do Baralho, tá? Se você quiser me seguir nas redes sociais, só colocar esse user que você consegue me encontrar. No Instagram vai estar Rainha do Baralho Oficial, mas nas demais redes como Kawaii, TikTok, YouTube, o mesmo nome será. Muito bem, vamos começar então falando sobre o período da Inquisição, né? Esse lance de Inquisição é um assunto muito conhecido, ficou muito conhecido agora no último século, justamente por conta ali da proporção de pessoas que, abre e fecha aspas, né, se denominam bruxas. Então esse tema da Inquisição, que foi um período da história que manchou bastante, né, a imagem da Igreja Católica, e você já vai entender o porquê que eu vou falar isso. E então eu quero explicar para você que me escuta, para você que aprende comigo, né, com os meus temas, meus assuntos, o que foi. Então vamos começar assim, ó. O período da Inquisição, ele se deu durante a Idade Média, mas a gente pode até dizer que essa ação, né, esse período teve dois períodos ali durante a história, ou seja, foi durante a Idade Média e o outro na Idade Moderna, né? Respectivamente falando, foram em datas entre o ano de 476 e 1453, que foi a da Idade Média, e da Idade Moderna, que foi 1453 até 1789. Então, esses dois períodos aí foram os períodos dominantes quando se tratava da Inquisição. Historicamente falando, a igreja em si, ela sempre foi muito dominante. E antigamente, o governo humano, né, ou se a gente fosse traduzir para os dias de hoje, a política da época vinha realmente dos líderes religiosos. Uma das religiões mais antigas do cristianismo é a Igreja Católica. Porque assim, quando eu me refiro à religião e falo sobre a Igreja Católica, é uma vertente do cristianismo. Lembrando que existem várias vertentes, cada uma com a sua história, e o famoso diz que me disse de como que elas começaram, né? Então, a Igreja Católica, pelo fato dela ser ali o poder, né, o governo da época ali, ela teve o seu período de muita força quando se tratava de controle populacional. Inclusive, também há muitos fatores históricos de como que as suas leis, né, abre e fecha aspas, bíblicas, modificaram ao longo do tempo a fim de continuar mantendo aquele controle populacional. Com base no quê? Com base numa crença, né? Nada motiva mais do que a fé do ser humano. Então, o exemplo disso é o próprio carnaval. Eu vou dar só uma pinceladinha nesse assunto para que vocês possam ter uma noção do que eu estou falando. Então, assim, vocês sabiam que o carnaval era um evento religioso? Muito bem, sim, né? Era um evento religioso e o carnaval é uma palavra que se origina do latim, né? Carnis levare, que traduzido significa afastar-se da carne, né? Tanto porque quando a gente fala de carne, seria o corpo humano, os pecados que a Igreja Católica propagava ali na época como sendo errado e tudo mais. Então, o carnaval era um evento em que a igreja ela permitia que essas depravações da carne fossem colocados para fora, como se fosse um meio de purificação. Até porque o carnaval, ele antecede a quaresma, né? Então, para que durante a quaresma todas as pessoas fossem livres do pecado da carne e também, né, convenhamos, né, gente? Uma maneira ali de não fazer o povo surtar, a igreja fez, né, realizou o carnaval em si. Ou seja, era o dia que podia tudo, realmente tudo. Por isso que até hoje esses eventos, né, como o carnaval, eles se mostram tão, abre e fecha aspas, depravado. Por que eu tô usando aspas? Porque depende muito do ponto de vista das pessoas, né? Mas, na verdade, esse evento que a igreja propagava, né, que era o Carnis Levare, era somente uma tentativa, né, do cristianismo de manter o controle das pessoas. Porque quando elas ficam muito presas, muito na rédea curta, isso pode causar uma revolta. E se tinha uma coisa que a igreja da época não queria, era uma revolta, tá? Mas isso daí é um assunto para um outro Pod Rainha, né? Retomando ao assunto, da mesma forma que a Igreja Católica ela fez essa manobra para poder manter o controle, ela lançou o período da Inquisição, que
teoricamente, foca no teoricamente, tá? Porque na prática era totalmente diferente. O objetivo era buscar o arrependimento daquelas pessoas que eram consideradas hereges, né? Ou pessoas acusadas de heresia. Melhor dizendo, o herege, ele era um fiel cristão, se liga nisso. O herege era um fiel cristão que fazia uma escolha contrária ao que afirmava a doutrina da época, os moldes e a prática da religião. Então, do ponto de vista cristão, aquele pecador, do ponto de vista de fora, era um revolucionário. Ou seja, as pessoas que estavam vendo aquele, abre e fecha aspas, cristão, que se colocava contra a igreja, colocava a sua opinião, dizia que não concordava, ou usava determinadas práticas na época e tudo mais, as pessoas que estavam fora daquela doutrina enxergavam eles como um revolucionário, eles e ela, né? Então, obviamente, uma pessoa que ela pensa muito, que ela toma suas próprias decisões, ela vai influenciar as outras a serem assim também. Então, isso atrapalharia a força da igreja, né? O domínio, a autoridade da igreja católica. Então, o mais interessante, inclusive, vários inimigos de Estado foram mortos durante esse período. Será que é coincidência? Eu não acho que é coincidência não, viu? Controle populacional através da fé alheia, mas que possuía um dedo nas alianças militares da época. Inclusive, alguns países se beneficiaram muito disso, como a França, a Espanha, Portugal e Itália. Então, esse período ele ficou muito conhecido pela caça às bruxas, tanto que se um dia você falar para qualquer pessoa na rua sobre o período da Inquisição, o que mais marcou foi as pessoas falando sobre bruxas. Um assunto muito comentado também são as bruxas de Salem, que é lá, no caso, é uma cidade, se eu não me engano, lá nos Estados Unidos, que algumas mulheres ficaram muito conhecidas, né, e foram denominadas como bruxas, enfim, lá, né. E é isso mesmo, quando eu falo bruxas, eu me refiro no feminino mesmo, sabe por quê? Por que não bruxos? Porque as mulheres eram e são até hoje muito discriminadas. Então, num período onde o machismo era prevalecente, acredita mesmo que não se apropriariam disso para condenar mulheres revolucionárias que provavelmente tomariam espaço masculino? Até hoje é assim. Olha só que a gente já avançou bastante, né, em questão de evolução de espaço para as mulheres atualmente. Então, o que acontecia? Os julgamentos durante o período da Inquisição, eles não eram justos. Ao contrário do que muita gente pensa, várias pessoas eram muito julgadas na época, não sabia nem sequer o porquê estavam sendo julgadas. E haviam falsas testemunhas. Isso daqui é o que é o mais o auge. Falsas testemunhas a fim de condenar alguém. Lembra que eu acabei de mencionar que inimigos de Estado, né, pessoas ali como França, Espanha, Portugal e tal, se apropriaram disso? Obviamente, um tribunal que não era justo, que acontecia muitos julgamentos onde existiam provas e testemunhas falsas, vocês acham mesmo que não haveria ali um dedinho do Estado para poder eliminar inimigos de uma maneira, abre e fecha aspas, né, limpa? Então, sessões de tortura aconteciam até que a pessoa confessasse seus crimes, e nisso era queimada viva em praça pública. Por isso que a imagem das mulheres sendo queimadas em praça pública se tornou tão referência quando se trata entre bruxaria e o período da Inquisição, tá? Mas, afinal de contas, aquelas bruxas daquela época, quem eram e o que faziam, né? Igual eu mencionei acima, elas eram mulheres que apresentavam algum tipo de ameaça à igreja. Eram mulheres que eram acusadas de bruxaria, ou o que até hoje é visto com maus olhos, né? Simplesmente porque elas tinham conhecimentos medicinais, porque elas conquistaram uma certa liderança em terras comunais, né? Então, lembra que eu mencionei sobre os outros interesses do Estado da Igreja Católica, né? Pois bem, as mulheres que possuíam conhecimento medicinal, elas sabiam, obviamente, métodos contraceptivos. E isso foi um grande problema depois do período da peste negra, porque a Europa ela precisava ser repovoada. E quem melhor para fazer isso? Quem que pare, gente? As mulheres, né? Então, durante a Idade Moderna,
Haviam vários grupos que eram perseguidos, como, por exemplo, judeus, mulheres, filósofos e cientistas. Mas até a Idade Média, mais ou menos 80% da população que era perseguida era realmente as mulheres, tá? Mas durante a Idade Moderna, né, esses grupos como judeus, mulheres, filósofos e cientistas, que eram pessoas que ofendiam de alguma forma a Igreja Católica, eram muito, muito, muito perseguidos. Ou seja, a Igreja Católica passou pente fino em quem batesse de frente com ela. O povo fala assim, mas por que judeus? Judeus, eles tinham uma doutrina diferente da Igreja Católica da época. Consequentemente, é igual a Igreja Católica falava antigamente, né? Uma maçã podre, ela apodrece o saco. As mulheres, é o que eu já falei para vocês, né? Os filósofos são pessoas que pensavam, as pessoas que pesquisavam, e os cientistas, porque o que a ciência falava, né, antigamente não tinha tanta força como tem hoje. Então vamos falar sobre mulheres mortas na Inquisição. Igual eu mencionei, cerca de 80% das pessoas que eram denunciadas durante esse período se tratavam de mulheres, pois naquela época as mulheres eram vistas como fracas e mais propícias a cair no laço do, abre e fecha aspas, diabo cristão. Entendeu como que a Inquisição foi um período problemático que envolveu a religião, a crença, com interesses de Estado, interesses do homem, né? Quando eu falo homem, eu não estou falando de gênero, eu estou me referindo ao ser humano em si, tá? Então, essa visão que a igreja tinha na época, que as mulheres eram vistas como fracas e mais propícias a cair no laço, era uma visão muito errada e machista sobre o desempenho feminino. Então, naquela época, o machismo era realmente muito grande. Não nos livramos do machismo ainda, tá? Mas diminuiu bastante. Então, grande parte dessas mulheres eram viúvas que precisavam achar um jeito de se proteger, de sobreviver, de buscar atender de modo médico outras pessoas para poder garantir o seu ganha-pão. E muitas vezes era só isso que restavam para essas mulheres. Porque vamos raciocinar aqui um pouquinho. Se naquela época da Idade Média, da Idade Moderna, o mundo ele era muito machista, quem você acha que recebia mais ou que podia trabalhar? Obviamente que seriam os homens. E se os homens morressem, existia ajuda governamental? Não, porque as ajudas governamentais começaram a surgir agora, né? Mais ou menos na nossa época aí. Não existia isso antigamente. Mãe viúva, mãe solteira. Não, nem pensar, tá? Na verdade, as mulheres viúvas da época, elas precisavam, primeiro, no caso, enriquecer de alguma forma, né, juntar fortuna ou se casar novamente para que pudessem sobreviver, tá? E isso daí era uma coisa que não existia para muitas mulheres viúvas. Então, exatamente tudo que acontecia com o Estado, as mulheres eram apontadas como causadora para que o pânico populacional, que já vinha de períodos de epidemia, crises políticas, tivessem o seu alvo. Então, os olhos não eram mais voltados para a igreja, e sim voltados para as mulheres que eram consideradas bruxas, né? Lembra que no começo do podcast eu até mencionei aqui sobre o laço do diabo, que é a fé cristã. Tá? Então, a igreja, para controle populacional, colocava o diabo em si como sendo o inimigo. Tá certo, isso daí faz parte de uma doutrina e é a doutrina deles. Ok. Mas, pelo fato das mulheres já serem vistas como fracas e mais propícias a cair no laço do diabo e tudo mais, era um alvo bem fácil para que a igreja colocasse nas costas para que pudesse ali abafar tudo o que fazia de errado. Tá? Lembrando também que quando eu falo sobre pânico populacional, períodos de epidemia, estou me referindo a períodos graves, né? Igual eu mencionei até mesmo nesse pod aqui, sobre a peste negra, se eu não me engano, né? Então, isso dizimou muitas pessoas, as doenças. Então, por que a igreja, ela colocava tudo nas costas das mulheres? Justamente para desviar olhares, tá? Então, novamente, quando a igreja fazia isso, era uma jogada para controle populacional em massa, que mexia com a crença do outro, com a fé. Então, quando eu falo que tudo
era nas costas das mulheres, né? Por isso que eu estou citando sempre as mulheres, por ter sido 80% do público morto na época. Era tudo mesmo, ou seja, mulheres deformadas. Não, isso daqui é demais. Mulheres deformadas, com alguma deficiência física, até se você for feia. Isso mesmo. Isso mesmo. Se você fosse feinha da época, sim, você era considerada bruxa porque você era feia. Mas o auge, o caso mais louco que eu ouvi sobre esse período foi da mulher ser considerada bruxa por ser bonita demais. Sabe por quê? Ela foi considerada bruxa, né, abre e fecha aspas, por encantar o marido alheio. Então as mulheres da época viam aquela moça, moça muito bonita. Aí o marido se encantava. E elas falavam, é bruxa, tá usando de feitiçaria. Bruxa! E na verdade não era assim, tá? Ou seja, então se o boy tá lá, deu uma moralzinha pra você, quis ter um envolvimento, se você se negasse também, ele poderia reunir uns 3 amigos e te acusar de bruxaria. Isso mesmo. Muito bem. Então, vamos falar sobre casos absurdos dentro desse período. Enfim, só fazendo a recapitulação também, né? Quando eu comecei esse pod explicando sobre o que foi o período da Inquisição, estou dando detalhes de como que foi, né? Quem que fez, né? No caso, o cristianismo, a Igreja Católica da época. Beleza? O mais interessante, a Igreja Católica com a bruxaria não dá certo. E vocês podem observar também, a bruxaria não é... A bruxaria do período da Inquisição não tem nada a ver com o que a gente conhece hoje, tá? Mas a gente já vai falar sobre isso. Então vamos falar sobre casos absurdos dentro desse período. Uma mulher, ela era infértil, que no caso a mulher não tem como controlar isso, obviamente. Ela era vista como bruxa. Até mesmo se o cara tivesse problema de ereção, era tudo na conta da mulher. Então, nesse caso, olha só, a mulher ela é infértil, ela não tem controle sobre, ela não sabia como lidar com isso, principalmente por se tratar de uma época em que a medicina não era tão avançada. Até mesmo se o cara tivesse problema para ter filhos, para poder, né, subir a pipinha ali, a mulher quem era a responsável, então podia ser acusada de bruxaria também. E outro caso chocante, que inclusive tomou uma grande proporção, né, recentemente nas redes sociais, foi a mulher que ela simplesmente falou mais alto com o marido na época. E ele a acusou de bruxaria, pois alegava que ela, né, estava sendo controlada pelo diabo. E o mais interessante, lembra que eu mencionei sobre que os julgamentos da época não eram justos? Pois bem, fizeram uma espécie de exorcismo nela, né? E ela acabou, abre e fecha aspas, confessando que ela tinha tido relacionamento sexual, se não me engano, com o diabo. Isso daí foi o auge. E o mais interessante era a maneira como eles descobriam se uma mulher era bruxa ou não. Então, a maneira de eles identificar uma bruxa vinha também do peso. Então, se a pessoa ela era leve, era bruxa. Se afundava, não era bruxa. Então, o que eles faziam? Eles amarravam pé e mão e jogavam num rio abençoado. Meio contraditório isso. Vou ali abençoar o rio para jogar um ser humano desarmado, sem possibilidade de se salvar, para ver se a pessoa boia ou não. Se ela boiar, ela é bruxa. Se ela não boiar, aí não é. Aí tira, né? Ah, mas rugas, verrugas, pintas, tá tranquilo, tá safe, né? Não, isso daí também era uma maneira como eles identificavam uma bruxa. Então, as igrejas as colocavam em praça pública, tiravam as suas vestes, raspavam todos os seus pelos e cutucavam essas manchas com algo pontudo. Olha só, que absurdo, né? Então, se sangrasse, era inocente. Se sangrasse, era inocente. Se não sangrasse, era bruxa. Então, se você tivesse rugas, verrugas e pintas e tudo mais. Mulheres como Lilias Ade, Joana d'Arc, elas foram grandes referências nesse período pela maneira que suas mortes se deram. Mas isso também é um outro assunto para um outro pod.
Então, mesmo durante as suas mortes, elas mantiveram a sua postura, afirmando a sua luta diante desse grande genocídio. Então, o que podemos concluir aí em questão do período da Inquisição? Foi um grande genocídio baseado numa crença distorcida a fim de controle populacional. Por se tratar de uma época onde o machismo ele era realmente muito grande, era mais fácil de controlar a figura masculina, né? Enfim, então esse foi o pod de hoje. Se você gostou, não esquece de compartilhar nas redes, de marcar os amigos, de mandar para os amigos e tudo mais. Caso você queira entrar em contato comigo, o meu número vai estar em todas as redes sociais. É só clicar nos links lá que você será direcionado. Então é isso aí. Muito obrigado por ter escutado até aqui e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.